Entaro Nayon, Executor Taldarim, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E após um longo tempo sem fazer nenhum vídeo, eu resolvi finalmente fazer um vídeo que fazia tempo que eu queria fazer, mas eu tava esperando mais um pouquinho para ver se saía mais alguma informação sobre o StarCraft Legacy of the Void, porque basicamente esse vídeo vai ser uma espécie de overview da campanha do Legacy of the Void, com o que a gente pode dizer até agora, né? O que dá para especular, o que dá para mais ou menos ter uma certeza. E então como é que vai funcionar esse vídeo? Ele basicamente vai ser da seguinte forma: eu vou começar falando sobre aspectos gerais, né, da campanha do Legacy of the Void, inicialmente falando da história, né, do lore ali do StarCraft Legacy of the Void. Depois eu vou começar a falar aspectos mais ligados à jogabilidade. Então inicialmente fomos assim falando dos fundamentos, né, o que está norteando ali a campanha do Legacy of the Void, e depois falando da jogabilidade, e ao mesmo tempo falando um pouco ali sobre o modo comandantes aliados, né, porque vai ter uma relação entre a campanha e o modo comandantes aliados. Então isso também é uma das razões, né, de eu não ter feito esse vídeo antes, porque eu estava esperando mais informações. E agora eu acho que já dá para ter uma noção mais ou menos boa, né? Já dá para começar a falar alguma coisa em relação a isso que foi divulgado até agora. E então é isso. Bom, a campanha, né, do Legacy of the Void, ela vai basicamente se passar em quê? Em termos assim, o recorte temporal, né, que se passa a campanha Protoss, né, vai ser o que? Logo após a queda, né, do Império Mengsk, né, do Império do Arcturus Mengsk. Ou seja, o Mengsk, ele a princípio morreu, e ali eu já começo no campo da especulação, né, que eu digo a princípio. Por quê? Porque o Mengsk, ele explodiu, vamos dizer assim. Só que quem viu naquela última cinemática viu que o Arcturus Mengsk, ele explodiu de uma forma muito estranha, que não é normal um terrano explodir, sabe, daquele jeito. Bom, daí alguém pode dizer, ah, mas foi a Kerrigan que lançou um ataque ali de raio, um negócio, tá, mas aquilo lá não foi bem uma explosão de raio, foi uma explosão tipo de maquinário terrano, assim, sabe? E, sei lá, foi bem esquisita a forma como o Mengsk teria morrido. E isso dali já abre um campo assim enorme para várias especulações, que eu não vou entrar porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu vou ficar metade do vídeo só falando em cima disso. Mas enfim, o Mengsk morreu, a Kerrigan conseguiu a vingança dela, e daí agora então o Enxame voltou lá para os Leviatãs, deixou ali a órbita de Corral, né, foi embora. E agora a gente entra na parte, digamos assim, que faz a transição, né, do Heart of the Swarm para o Legacy of the Void, que é o que? Durante o prólogo, né, as missões do prólogo, não foi mostrado o que aconteceu com os terranos. A gente viu que, como esperado, a Kerrigan tá ali rodando ali pelo universo, ali, né, pelo setor, atacando as bases da Moebius, né, tá, enfim, promovendo ali, vamos dizer, tipo uma cruzada contra o Amon. E que o Zeratul, né, continua ali envolvido com as profecias, essa coisa toda. Mas os terranos foram deixados de lado no prólogo. Então o que acontece? O prólogo, ele meio que juntou as duas campanhas, mas de uma forma bem genérica, assim, sabe? Bem abrangente, sem especificar muito o que estava acontecendo com cada personagem, né, com cada facção. Mas a questão é o que? Que a respeito dos terranos, depois que o Mengsk morreu, né, o Mengsk pai morreu, quem assumiu o trono foi o Valerian Mengsk, ou seja, o filho dele. E daí agora a gente entra numa questão, vamos dizer assim, uma espécie de reviravolta bem interessante, que alguns já esperavam,
Eu confesso que eu não esperava isso, eu até fui pego meio que de surpresa. Que é o que? O Valerian Mengs que assumiu o trono e ele nomeou o Raynor como novo líder do exército da supremacia terrana. Ou seja, a princípio no Legacy of the Void não existe mais saqueadores do Raynor. Os saqueadores do Raynor, na verdade, eles formam uma espécie de elite imperial da supremacia terrana. E o Raynor seria, vamos dizer assim, o general supremo da supremacia terrana, enfim, o comandante geral, ou seja, eu não sei bem o nome que eles vão usar. Então o que acontece? É como se meio que supremacia terrana, saqueadores do Raynor se fundiram para formar, vamos dizer assim, uma força terrana maior, né? Agora sob o comando do Valerian, apoiado pelo Jim Raynor. E daí isso agora é o, vamos dizer assim, o primeiro link, né? Agora para começar a explicar como é que vai ser a campanha do Legacy of the Void, que vai ser basicamente o que? Tem três grandes, né? Três grandes facções, vamos dizer assim, três grandes grupos genéricos que vão estar atuando, tanto pró-Amon, tanto quanto contra o Amon. Que seriam o que? Seriam as três raças, né? As três civilizações, as três espécies ali que a gente conhece no StarCraft 2, que são os Zergs, os Protoss e os Terranos. Então, contra o Amon, a gente tem o que? A gente tem o enxame Zerg, mais o protetorado Dailan, mais a supremacia terrana. E o que acontece? Essas três facções, esses três grandes grupos que representam cada um a sua raça, eles a princípio vão estar meio que desunidos, assim, sabe? Tanto que até então o protetorado Dailan ele é totalmente contra o enxame Zerg. Eles meio que o sonho deles é matar Kerrigan. O Raynor ele mais ou menos tem uma boa relação ali com os Dailan, mas também eles, dependendo ali se a pessoa faz aquele storyline lá da Doutora Hanson lá na campanha do Liberty, né? Dependendo como que faz aquele storyline, o Raynor tem meio que uma briga ali com a Celendes, daí, ou seja, eles são a princípio amigos, mas não são tão amigos assim. Cada um, eles não se metem um nos assuntos dos outros, nem para ajudar nem para atrapalhar. Ou seja, apesar dos feitos do passado, né, que deixou eles aliados, a princípio essa aliança ficou meio, vamos dizer assim, parada no tempo, assim, sabe? Não teve muito fortalecimento. E daí o que acontece? A gente tem o que? O Raynor, né, ou seja, a supremacia terrana, e o enxame Zerg, né, a Kerrigan, eles estão aliados. Então agora basicamente o que faltaria? Falta o Zeratul convencer, né, o Artanis, né, o hierarca do Dailan, a fazer os Dailan parar de querer matar a Kerrigan e esquecer que o Raynor meio que deu uma surra nas Celendes, né, lá em Abrigos, levando em consideração essa possibilidade, né, de storyline. E o que? E unir, né, realmente as três facções. E basicamente é isso que vai ser o começo ali do Legacy of the Void. Eu não sei como é que vai funcionar, né, a parte para o Artanis e a Kerrigan se unir. Isso ali vai ser a parte mais difícil, né, mas a gente já viu que tem nas cinemáticas trechos onde eles estão conversando. Na parte da supremacia terrana se unir aos Dailan. Isso dali provavelmente vai ser feito naquela missão, naquele arco de missões em Corral, né? Onde tem inclusive a Sky Shield, né? Aquela missão onde tem aquela plataforma caindo, que o pessoal até achou bem legal, bem interessante esse conceito de missão. Então no caso essas são as três facções dentro, né, das três raças que são contra o Amon: enxame Zerg, protetorado Dailan e supremacia terrana. Os três se unindo contra o Amon. Agora, pro Amon, nós também temos três
facções, uma representando cada uma das raças do StarCraft, além dos híbridos, né? Só que os híbridos são um caso à parte. Ou seja, como terrano aliado do Amon, nós temos o Shadow Corps, que eu acho que a Blizzard ela tem como tradução oficial Corporação Sombria. Como Protoss, nós temos os Protoss Taldarim, que se converteram ao Amon. E como Zerg, nós temos o Enxame do Amon. E agora a gente chega num outro campo ali dentro dessa história do jogo, que é o que? Nós vamos tentar definir o que são, afinal, essas três facções, né? Essas três facções dentro das três raças, né? Que de repente alguém tá achando estranho isso, né? É meio confuso, porque o que seria esse Shadow Corps? Shadow Corps seria um grupo de terranos que veneram Amon. E foi meio que jogado um indício, né? Liberado um indício por parte da Blizzard no prólogo de, afinal, como é que surgiu esse Shadow Corps. O que acontece? Na história do StarCraft, a Moebius, né, a Fundação Moebius, que é aquela fundação que originalmente era do Valerian e que tinha o Narud como o cientista principal, né? Eles eram, vamos dizer assim, eles tinham estações. As estações da Moebius, elas eram muito importantes. E originalmente, né, elas eram meio que um grupo assim independente, vamos dizer assim, sabe? Elas eram meio que uma propriedade do Valerian. Mas depois, no Heart of the Swarm, o Narud ele revelou que ele não queria mais seguir ordens do Valerian. Tanto que o Narud ele mandou 2 híbridos matarem o Valerian e o Raynor. Eles só não morreram porque a Kerrigan apareceu e salvou os dois. E daí ficou claro que o Narud ele era aliado do Mengsk. E desde então a gente começou a notar bases da Moebius muito fortemente protegidas pelo exército da supremacia terrana. Então o que aconteceu? Depois, quando, vamos dizer assim, o Narud ele morreu, durante esse processo todo ele chegou a liberar alguns híbridos, e depois que ele morreu ainda alguns híbridos foram liberados. E esses híbridos, no caso os dominadores híbridos, eles usaram a influência psionica deles meio que para escravizar mentalmente os terranos das estações. Então o que acontece? Esse Shadow Corps provavelmente quer dizer o quê? Que não é 100% certeza. Quer dizer que pelo que foi indicado na história do StarCraft até agora, é quase certo que é isso, que o Shadow Corps na verdade são esses terranos, esse exército da supremacia e um pouco contingente mercenário que tinha na Moebius, que tiveram, vamos dizer assim, a mente doutrinadamente assim, escravizada, né, a nível ali do subconsciente, né, que foi meio que uma conversão forçada, né, uma conversão involuntária ao Amon por parte dos dominadores híbridos. Então assim que teria se formado esse Shadow Corps. Então é muito importante observar que o Shadow Corps ele não é o exército da supremacia. Ele não faz parte da supremacia terrana, nem da antiga, nem da atual. Na verdade, o Shadow Corps, ele simplesmente eram os terranos que foram meio que escravizados mentalmente pelos dominadores híbridos, e que então passaram a servir o Amon. Bom, agora vamos para outra parte, né? A outra facção, né, da outra raça que serve a Amon, que são os Protoss Taldarins convertidos ao Amon. Bom, o que é isso afinal, né? A gente já, por que um nome tão longo? Por que eu não falei simplesmente Protoss Taldarin? Então ali é outra questão complexa e meio delicada dentro da história do StarCraft,
Que é o que? Os Protoss, eles têm muita facção, muita subdivisão, muita tribo, muito, enfim, eles têm muita dissidência. E as mais conhecidas são o que? Seriam os Kalai, os Nerazin, os Taldarim. Tem ali os Purificadores, que não são bem Protoss, mas enfim, eles têm origem Protoss. E dentro desses ramos ali tem tribos, e além de tribos também é provável que tenha mais grupos aí que tem meio que rixa um com o outro, sabe? Os Protoss, eles são bem desunidos, vamos dizer assim. Então o que acontece? A gente nota que os Protoss Taldarim, eles veneram os Xel'Naga. Durante toda a campanha do Liberty, isso ficou muito claro, que os Protoss Taldarim, eles veneram os Xel'Naga. Só que deve ter um detalhe: o Amon, ele não é o único Xel'Naga que existe. Inclusive o Amon, ele é, perante os Xel'Nagas, ele é considerado meio que um bandido, sabe? Seria tipo um criminoso. Partindo da ideia que os Xel'Nagas seriam apenas uma espécie alienígena, né, mais avançada, muito mais avançada, que teria criado então os Protoss, né, e os Zergs. Então, no caso, nesse caso ali, né, os Taldarim, eles veneram os Xel'Nagas, né, o Amon não é o único Xel'Naga. Ele seria meio que um Xel'Naga renegado, se assim eu posso dizer. E portanto é possível e muito provável que diferentes subfacções de Taldarim venerem Xel'Nagas diferentes. Bom, o que eu tenho para me, como é que eu me posso, em que eu me baseio para dizer isso, né? É muito simples. No Wings of Liberty inteiro tinha um grupo de Taldarim conhecidos como Guardiões Taldarim. Em momento algum Amon é citado, em momento algum Xel'Naga Sombrio é citado. Inclusive tinha uma parte ali onde alguns trechos onde o executor Nion, né, que é o executor Taldarim, ele teria feito algumas referências ao Dark Archon, ou então vamos dizer assim, alguma entidade assim de inteligência superior a ele. E a Blizzard cortou todas essas falas, todos esses trechos ali de linha de diálogo. E o mais interessante é que no fim, naquela última missão onde o Raynor mata o executor Nion, né, o Nion, ele não diz que a alma dele vai retornar pro Amon, nem para o Xel'Naga Sombrio, nem para nada disso. Ele diz que a alma dele vai retornar aos Xel'Nagas, no plural, dizendo que, ou seja, isso dá de entender que os Guardiões Taldarim, eles são contra o Amon, ou pelo menos não o veneram. Eles veneram um outro grupo de Xel'Nagas. E o que acontece? O que meio que prova isso, a prova cabal disso, é o que? É que o Narud, que é o principal servo do Amon, ele não é o líder desses Taldarim, dos Guardiões Taldarim. Ele é líder somente dos Taldarim corrompidos. Por quê? Porque se ele fosse líder dos Guardiões Taldarins, ou seja, se eles venerassem o Amon, o que acontece? O Narud, ele não ia ter tido todo o trabalho de, através da Moebius, contactar o Tychus e contratar o Raynor para roubar artefato para ele. Por quê? Porque o Narud, ele queria esse artefato para ressuscitar o Amon. Certo, se ele fosse o líder de todos os Taldarim, se todos os Taldarim servissem ao Amon e ele fosse o líder deles, era muito simples, era só ele ir nos mundos onde tinha os artefatos e ordenar, né, e mandar, se apresentar lá e exigir
que eles entregassem as partes do artefato para ele, o líder geral acima de, enfim, de qualquer autoridade entre os Taldarim, né, o representante de Amon no setor, e dizer, ó, isso aqui é para ressuscitar o mestre, acabou, e pega os artefatos e vai lá e ressuscita o Amon. Só que em vez disso, ele teve todo aquele trabalho de através da Moebius dar aquela missão pro Tychus, daí mandar o Tychus ir lá em Marsara falar com o Raynor, e daí envolver o Raynor naquilo para roubar os artefatos, toda aquela confusão. Então isso indica claramente que o Narud ele não era o líder dos Guardiões Taldarim. E mais, isso indica que aqueles Guardiões Taldarim não seguiam o Amon, e que provavelmente seguiam algum deus inimigo ao Amon, um Xel'Naga inimigo do Amon. Isso é o mais provável pelos indícios que a gente tem. Tem uma outra possibilidade que poderia ser o quê? Poderia ser que de repente os Guardiões Taldarim, né, eles eram liderados pelo Executor Naion, só que o Raynor matou o Executor Naion. Então talvez, agora deixando bem claro, talvez quando o Executor Naion morreu, esses Taldarins, eles de repente eles buscaram uma liderança forte, uma outra liderança, né, poderosa, que pudesse conduzi-los à vitória, enfim, alguma coisa assim. Porque o Naion ele não era adepto do Amon, ele era adepto de algum outro Xel'Naga. Bom, o Raynor matou o Naion. Bom, quer dizer que essa liderança não é forte, é uma liderança fraca. Pô, um terrano lá que saiu de sabe-se lá que lugar ali, que apareceu do nada aí, ninguém sabe de onde é que veio essa criatura, né? Cara, a gente sabe onde é que o Raynor apareceu, né? Mas assim, de onde é que ele veio, né? A história dele, mas eles não sabiam, os Taldarim não sabiam. Tipo, então, pô, um terrano, qualquer desconhecido aparece, mata o nosso executor, que é adepto de algum outro Xel'Naga qualquer. Bom, quer dizer que ele é fraco, então vamos buscar alguém ali, um líder mais forte, né, que seja adepto de um Xel'Naga mais forte. E de repente, então esse líder foi o Narud, né? Talvez o Malash tenha assumido momentaneamente como executor, né, como líder supremo, e tenha então se aliado com o Narud para então receber, né, vamos dizer assim, as bênçãos, né, a proteção do Amon, de repente vendo ele como então um Xel'Naga forte, né, capaz de conduzi-los à vitória. Mas é só tudo especulação, né, isso dali, a Blizzard não confirmou nada. Mas essa questão dos Taldarim, ela realmente ela é muito complexa e muito intrigante, porque ela não é esclarecida ao longo das duas campanhas. Então até eu torço para que ela venha a ser esclarecida agora no Legacy of the Void. Afinal, são várias facções com rixa uma com a outra. Era uma facção só que depois que o Naion morreu decidiu servir o Amon. E eu aposto na primeira opção, mas de repente pode ser a segunda também, enfim, não sei. Então, o que acontece? A gente sabe que, independentemente agora do qual que for a resposta correta, tem um grupo de Taldarins que segue o Amon, que se converteu a ele. Pode ser o mesmo grupo que antigamente seriam os Guardiões Taldarim, como eu acabei de dizer, pode não ser. Mas enfim, esse grupo existe, né? Os Taldarim veneram Xel'Nagas e tem um grupo ali que venera o Xel'Naga Amon, que portanto está servindo ele, né? Então esses dois aqui que eu citei, né, seriam Shadow Corps, Protoss Taldarins convertidos ao Amon. E então agora a última facção, né, que segue o Amon, da última raça aqui que sobrou, né, no caso os Zergs, que é o que? Que é o enxame do Amon. Bom, mas que história é essa de enxame do Amon? O enxame não é da Kerrigan? Bom, a princípio ele seria da Kerrigan. Só que agora tem um detalhe. A gente nota claramente que
durante a campanha, né, aquelas imagens divulgadas aquelas cinemáticas, né, imagens divulgadas pela Blizzard sobre a campanha do Legacy of the Void, aparece várias vezes os Zergs como inimigos. E bom, isso quer dizer o que? Que tem inimigos contra essa aliança ali do Artanis, Kerrigan e Raynor. Bom, o primeiro local que aparece isso é naquelas missões em Aiur, né? Ali dá pra pensar, bom, mas de repente não é um enxame do Amon propriamente dito, de repente não é um, quem sabe ali não é um, sei lá, a parte, né, do enxame Zer que invadiu Aiur aquela vez e daí é só os remanescentes. Bom, pode ser, de repente até é. Mas daí em seguida a gente nota que tem o enxame Zerg também em Shakuras. E Shakuras é a capital do protetorado Dylan. Então o que acontece? Se tem Zergs na capital do protetorado Dylan, quer dizer o quê? Que são Zergs invasores, Zergs que estão tentando conquistar os Dylan. E mais, a gente nota que tem híbridos junto com esses Zergs. Ou seja, não é remanescente do enxame do Overmind, não é remanescente de, sei lá, do enxame da Kerrigan na época do Brood War, não é remanescente do enxame de algum Cerebrate, não. São os Zergs do Amon. Ou seja, o Amon ele tem um enxame, ele está controlando sim um enxame Zerg. Não é o mesmo enxame da Kerrigan, mas ele tem um enxame sob o comando dele. O enxame da Kerrigan tem mais ou menos, ao menos até a época ali da invasão, quando os terranos invadiram Char, o enxame da Kerrigan tinha mais ou menos ali uns 10 bilhões de Zergs. Então vamos usar esse número como referência para o número de Zergs que a Kerrigan controla. Não dá para saber quantos Zergs o Amon controla. Por quê? Porque a gente não sabe ao certo de onde é que veio, onde é que saiu esse enxame do Amon. Pode muito bem ele ter um laboratório secreto, sei lá, alguma coisa ali em algum mundo onde ele está produzindo Zergs aos milhões, e daí, sei lá, ele ter 20, 30 bilhões de Zergs, uma possibilidade. Mas eu apostaria não nisso, eu apostaria o que na verdade os dominadores híbridos eles têm uma capacidade de tomar mentes de criaturas mais fracas que eles psionicamente. Por isso que assim que eles tomaram, por exemplo, os terranos lá que estavam nas estações da Moebius, né, converteram eles, assim surgiu o Shadow Corps. Então eu não duvido, e eu acho até provável, que alguns dominadores híbridos de repente tenham se apoderado psionicamente de Zergs selvagens, de repente dos Zergs de Aiur, porque em Aiur tinha muitos Zergs, tinha, se não me engano, em torno de 2 bilhões de Zergs. E daí aqui a gente já pode começar a especular números, né? Bom, se os dominadores híbridos se apoderaram dos Zergs de Aiur, então a gente sabe que tem no mínimo 2 bilhões de Zergs no enxame do Amon. E de repente eles podem ter sim controlado até algumas rainhas Zergs psionicamente, porque apesar da Kerrigan ter reunido, né, o enxame, ela juntou o enxame de novo, nada garante, em nenhum momento foi mostrado, né, no storyline lá do HOTS, né, do Heart of the Swarm, que todas as rainhas Zergs, todas as mães de casta, sem exceção, retornaram ao enxame da Kerrigan. Inclusive a Niadra, né, a mãe de casta Niadra, ficou ali, tipo, ninguém sabe o que aconteceu com ela, sabe? E vai saber quantas outras mães de castas que ficaram ali, tipo, sem mais informações sobre elas, ficaram fora do enxame. E uma mãe de casta ali com alguns Zergs é um alvo muito bom, na minha opinião, para dominadores híbridos, porque, bom, um dominador híbrido pode matar Kerrigan, então imagina o que ele pode fazer com uma mãe de casta. Então
o que pode ter acontecido? Alguns dominadores híbridos podem ter dominado psionicamente a mente de algumas mães de castas e usado elas para gerar um exército Zerg, por exemplo. E daí de repente a gente teria, sei lá, os 2 bilhões de Zergs de Aiur, mais sabe-se lá quantos bilhões de Zergs que essas mães de castas iriam desovar, por exemplo. Então é um número bem significativo de Zergs que formam o enxame do Amon. Então nós temos isso, toda a campanha ali do Legacy of the Void, né, ela vai girar em torno disso, ela vai girar em torno dessa aliança ali, Enxame Zerg, Protetorado Dylan e Saqueadores do Raynor contra o Shadow Corps, junto com os Protoss Taldarin convertidos ao Amon, mais o enxame do Amon. Então tudo vai girar em torno disso. Bom, agora então falando um pouco da jogabilidade, né? Porque a gente já falou agora muito sobre a história do jogo, né? Até o vídeo já ficando muito comprido mesmo. Bom, pessoal, dei uma olhada aqui no vídeo, ele tá ficando meio longo. Eu originalmente ia fazer tudo num vídeo só, né? A parte da análise da história da campanha do Legacy of the Void, seguir da parte da análise da jogabilidade. Mas em função disso, né, que agora que estaria mais ou menos da metade do vídeo, eu decidi então postar o vídeo em 2 ou 3 partes. Então eu vou postar agora essa primeira parte e depois, talvez ainda dessa semana ou na próxima, eu vou estar postando então a segunda parte. Se você está achando interessante que essa análise sobre a campanha do Legacy of the Void, né, continua ali acompanhando a série. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.